Galerinha, dessa vez foi a vez de Soraya Moraes sair em defesa da sua filha, né, após uma grande festa de aniversário. Dessa vez tá toda a família se reunida e eles tocando um grande louvor abençoado. Escute só. Cantarei quão grande é meu Deus. Soraya desabafou. Estava aqui, rapidamente ela correu pegar o violão para participar. E toda vez que a minha filha estiver na minha casa, na sua intimidade, e ela quiser adorar a Deus, ela é livre para isso. Não importa as escolhas que ela fez, não importa a vida que ela está vivendo, mas o salmista, ele não especifica quem deve adorar a Deus. Ele simplesmente fala: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, ela é livre para louvar a Deus. E você não sabe, mas às vezes ela coloca louvor na casa dela. E ela fala: mãe, a presença de Deus invade a minha casa. Sim. Então, são mistérios de Deus. E são escolhas. Essa é a minha escolha. Eu aceito a minha filha. Eu a respeito como ser humano, como uma mulher inteligente, maravilhosa, talentosíssima, entendeu? Ela é uma publicitária talentosíssima, ela cuida de muitas marcas grandes no Instagram, do marketing. É uma pessoa boa, é uma pessoa honestíssima, ela paga as contas dela. Eu acredito que você que não concorda e tá criticando e tá me mandando aqui direct, sabe? Faz um pix pra ela, abençoa ela financeiramente, tá te incomodando a vida dela? Então faz um pix, não faz crítica. Sua crítica não vai ajudar nada. Faz uma oração. Ore por ela, põe o nome dela no teu caderninho. Ore por ela. Ore por ela e pela companheira dela, a Mariana, que é outra levita do Senhor, organista da CBB, pianista, adoradora, e ela também precisa das suas orações. Uma menina maravilhosa, trata a minha filha bem, é carinhosa, uma cuida da outra, e ela tem muita oração na vida dela, os parentes dela da CBB oram muito por ela. Então, é sobre isso. Ser mãe é amar. Quando Deus, ele compara o amor dele com o amor de mãe e amor de pai, é porque nós, pais, temos que amar os nossos filhos e respeitar as escolhas dos nossos filhos adultos, né? Essa ministração é diferente para quem tem filho pequeno, menor de idade. Mas para quem tem filho adulto, basta você amar, respeitar. Na hora certa, Deus fará o que Ele quiser, porque Deus é soberano. Deus fará o que Ele quiser. Então ame, respeite, apoie, tá bom? O meu marido é médico de emergência, chefe de emergência. Ele atende muitos filhos de crente que tentam suicídio, filhos homofetivos que tentam suicídio, filhos de crentes. Então, assim, internet é livre, você é livre para criticar. Eu não apago comentário de crítica, tudo, porque se eu escolhi expor minha vida aqui no Instagram, eu acho que eu tenho que ter maturidade para ouvir crítica. Mas vocês também têm que me ouvir, porque aqui é a minha rede social, é a minha família, é a minha casa. Então, é isso. Quero passar isso para você, pai, mãe, né, que tem filhos com as mesmas escolhas que a Raíssa Moraes. Ame, proteja, apoie, dê a mão. É o que Jesus faria, gente. Jesus deu a mão para todos que foram rejeitados pela sociedade. Jesus abraçou e na hora certa, Jesus disse: vai e mude a sua vida. Na hora certa vai acontecer. Enquanto não acontece, ame. Galerinha, também não deixou de sair de fora também a Helena Tamuri. Também falou da sua filha e da questão,
né, da escolha. Então, acho que assim, é uma escolha. 18 anos, nada mudou. Ela continuava dentro da minha casa, dependendo de mim, mas ela também entrou na universidade. E aí ela encontrou seus pares. E ela começou a trilhar um caminho totalmente diferente daquele caminho que eu exaustivamente e dedicadamente ensinei a ela. E ela tomou o rumo contrário ao meu rumo. Então, tudo que eu ensino, ela ativa ao contrário, né, e tal. Eu a amo. Ela é minha filha colorida. Ela é toda linda. Tem o cabelo vermelho, de vez em quando fica rosa. E ela tem uma série de qualidades. Ela é empática, ela é generosa, ela é doce. E esse lado eu conheço muito. Mas as pessoas que conhecem a Clara publicamente, que quer ser uma cantora para a galera LGBT, ela tem uma outra postura. Talvez para me proteger, eu não sigo a Clara nas redes sociais. Aqui eu conheço, me basta. Ela não mora mais com a gente, tomou uma decisão de sair, embora eu insistisse muito para ela ficar. Mas ela falou assim, não, mãe, eu preciso sair, a gente pensa muito diferente, eu quero ter experiências, eu quero ter a minha independência financeira, e se eu ficar aqui eu não vou conseguir. E ela foi. Eu sou uma pessoa pública e sempre tem alguém cobrando de maneira cruel, né? Mas você é crente, como é que sua filha não é? Você prega a palavra de Deus, como é que você não consegue convencer a sua própria filha? Não, que absurdo, a sua filha tomou um caminho completamente diferente do seu. Você não tem autoridade para continuar ministrando a palavra, porque afinal de contas, quem não é capaz de convencer nem a sua própria filha? Não interessa se outras áreas da minha vida foram frutíferas. As pessoas focam naquilo que não saiu do jeito que a gente esperava, né? E elas são cruéis comigo e elas são cruéis com a Clara. Elas vão nas redes da Clara, elas acusam a Clara, elas distratam a Clara, ou simplesmente aplaudem o estilo de vida que a Clara leva, pensando que isso é empatia. Mas às vezes elas estão apenas chancelando o estilo de vida que a gente sabe que parece ser bom. Mas segundo aquilo que eu criei, é o caminho de morte. Eu passei por várias fases. Primeiro, a fase da culpa. A culpa é minha, eu fiz alguma coisa errada. E certamente fiz, Thalita. Porque nós mães, por mais que a gente se esforce, mães e pais, nós vamos errar. Por mais que a gente queira fazer o melhor, o nosso melhor às vezes não é recebido como o melhor pelo nosso filho, né? E os filhos se tornam adultos e eles fazem escolhas. E essas escolhas às vezes machucam a gente extremamente. Mas eles têm uma vida, eles não estão conectados. O cordão umbilical foi cortado e à medida que eles foram crescendo, eles foram fazendo escolhas. Então a segunda fase que eu percebi claramente foi isso. O que os outros vão pensar? O que os outros vão dizer? E não é o outro longe, não. Começa a pensar, o que o avô vai dizer, a avó vai dizer? Como é que eu vou lidar com a minha sogra? Como é que eu vou lidar, entendeu? Como é que eu vou lidar com os meus amigos que viram ela crescendo? Né? E isso, no meu caso, porque eu sou uma pessoa pública, se expandiu exponencialmente. Então a gente queria esconder. O desejo é de ser o avestruz, enfia a cabeça na terra, porque você não tem que lidar com o olhar acusatório do outro ou com o questionamento do outro. Mas o que aconteceu? O que deu errado? Eu não sei o que deu errado. Certamente a culpa é minha, mas entendeu? Eu comecei a ter depressão. Uma tristeza profunda, uma vontade de não ir cumprir os meus compromissos, de não ter que encarar as pessoas. Eu comecei a ter dificuldade de, eu tenho que ir me relacionar com pessoas, eu não quero me relacionar com pessoas, eu não quero ver as pessoas, né? Mas eu tinha que ir para cumprir a agenda, o compromisso, né? Eu tinha que ir na casa da tia, eu tinha que ir na casa do primo, tinha que ir na casa, né? e receber as perguntas, né? E a Clarinha, né? Eu tive uma crise de ansiedade, sem saber que eu estava tendo uma crise de ansiedade, né? Eu pensei que eu estava tendo um ataque cardíaco. Eu comecei a ter o meu coração disparou, comecei a ter sudorese e uma sensação de morte. Eu pensei, eu vou morrer, eu estou colapsando, né, e tal. E eu pensei, eu acordo o João, não acordo o João, me deu, né, eu tava à noite, e assim, começava a ficar ruim ao anoitecer. Quando começava a anoitecer, eu começava a ter essa crise. É aí que eu tive a indicação de fazer terapia, faço terapia, e a indicação que eu tive de terapia foi aí, porque o meu corpo começou a
a reagir de um jeito muito ruim. A terceira fase, Thalita, eu acho que eu estou vivendo ainda, né? Eu estou atravessando ela ainda. É entender todos os dias, porque tem dias que eu passo muito bem, mas tem dias que eu acordo com uma tristeza profunda, pensando assim, não vai mudar isso nunca, né, Deus? Isso é uma coisa que eu tenho que me acostumar, né, Deus? Então eu estou vivendo uma fase que tem a ver com a minha fé, de acreditar que Deus tem o controle soberano sobre absolutamente todas as coisas e que cada um de nós tem um caminho. Quando o Senhor me trouxe à memória uma oração que eu fiz quando eles eram pequenos, a Clara e Miguel. Houve um momento assim de uma grande manifestação da presença de Deus, né? Eu creio nisso, eu experimentei isso pouquíssimas vezes, de uma presença tão real que ficava difícil até da gente respirar. É uma das experiências que ficou mais marcada na minha vida. A gente estava num ensaio e de repente a música era de adoração profunda e veio uma presença tão doce que, sem ninguém exercer comando, as pessoas largaram seus instrumentos, seus microfones e se inclinaram no chão, tamanha a presença de Deus. Um pastor entrou na sala porque sentiu que a gente foi parando de cantar e a gente chorava muito, e ele falou assim, quando ele abriu a porta, era tanta a presença de Deus que ele voltou de onde ele estava. Ele temeu entrar naquela sala. E naquele momento, um amigo nosso, que inclusive já partiu, está com o Senhor, ele falou, o Senhor falou na boca dele, o que vocês querem que eu faça? Peçam. E eu pedi para o Senhor, eu quero que os meus filhos te amem, Senhor, mais do que eu te amo. E te sirvam mais do que eu te sirvo. Na época eu tinha Clara e Miguel, mas eu creio que essa oração ela foi ouvida. E ela se estendeu aos filhos que o Senhor falou que me daria, né? Ele já sabia que me daria, o Arthur e a Sofia também. E eu me esqueci dessa oração, sabe, Thalita? E Deus me levou lá nos Estados Unidos, onde isso aconteceu, na igreja onde nós estávamos ministrando. E eu andando pelo bairro, eu identifiquei o bairro. Eu estava no carro com duas pastoras, conversando entre elas. E eu identifiquei o bairro e a memória começou a voltar, e eu me desliguei da conversa delas e eu lembrei da oração que eu fiz. Foi aqui que eu orei, que os meus filhos te amem. E a gente tem que lembrar que amar a Deus é obedecer a Deus, né? Mais do que eu te amo, e te sirvam mais do que eu te sirvo. Quando eu acabei de concretizar esse pensamento, uma pastora com outro assunto falou para outra, para que estava do lado dela no banco do carona, não tem problema não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem muito é perdoado, muito ama. E aí, eu estou vivendo desde então, né, essa lembrança de acreditar, de descansar, de saber que o Senhor é soberano sobre tudo. E o que Ele tem para a Clara, Ele fará. Eu não posso convencer a Clara, eu não posso mudar a Clara. Eu posso orar por ela, eu posso amá-la, abraçá-la, cheirar, né, e dizer, quando você quiser vir à minha casa, ela também é sua casa. Venha, senta na mesa com a gente, celebra com a gente a vida, festeja com a gente a vida, porque você é amada por essa família. Então, eu estou vivendo essa fase de espera e confiança exercitada.